Então, boa noite, igreja. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Sei quem estava na aula sexta? O Thiago foi dar aula, travou o tablet, não abria a aula. E aí é legal que Deus me lembrou. O Kaique sempre brincava comigo que toda vez que ia ministrar tinha as folhinhas, né? Aí hoje eu trouxe as folhinhas. Né? Eu gosto do papel, porque papel não acaba a bateria, né? Papel não depende da internet, mas eu trouxe, né, no tablet, mas falei, se der alguma coisa, as folhinhas estão aqui. Então, porque eu fiquei preocupado, aquele dia eu falei, meu Deus, imagina se não dá certo. Claro que a gente sabe que Deus tem falado, que Ele está falando, mas numa ideia de cuidado e diligência com aquilo que Deus está falando, a gente tenta preparar da melhor forma possível e cuidar dos recursos que Deus deu pra gente, sabe? Durante o louvor, acho que quem chegou mais cedo sabe, a gente falou para que cada um que já estivesse aqui pudesse já se concentrar naquilo que Deus já estava fazendo, para que a gente já desfrutasse, porque às vezes a gente fica numa expectativa de que o culto começa quando o pastor faz a abertura, sabe? O culto começa quando alguém faz a abertura. E, cara, o culto começa na nossa casa, sabe? Na nossa devoção diária. E aqui a gente vem transbordar daquilo que Deus já está fazendo, sabe? Não é dependente de uma oração de alguém. A gente faz isso coletivamente, vai orar junto, sim. Mas depende da gente, da nossa concentração, da nossa dedicação, da nossa entrega. E aí no louvor, num momento ali eu fui no banheiro. E indo no banheiro eu estava chorando, assim, ó. E, sabe, porque Deus não está preso a um espaço que eu determinei para Ele. Deus não está limitado a um espaço que eu disse, não, só pode fazer lá na frente, quando terminar o culto, quando terminar a mensagem, aí chamarem a gente lá na frente, daí quando orarem por nós, aí a gente se rende, aí a gente se entrega, aí Deus derrama. Cara, Deus está disposto a derramar em todo momento, 24 horas por dia, 365 dias por ano, então, pelo amor de Jesus Cristo, não seja passivo ao que Deus está fazendo, sabe? Por favor. Eu não sei como é que foi seu dia, como é que foi sua semana, de alguns eu sei, de outros não, né? Mas você pode estar cansado, né? Alguns podem ter tido uma semana difícil, mas por favor, se esforce para se concentrar e para ser participante do que Deus está fazendo, sabe? Às vezes dá sono, às vezes a gente realmente está cansado fisicamente, às vezes é espiritual, a gente parece que para as coisas de Deus é difícil, né? E quando é para as coisas que a gente fazia sem Deus, parece que vai que vai. Se a gente passar horas assistindo uma série, eu falo por mim, se eu for assistir uma série, eu assisto 3 episódios, uma pancada. E aí, para ver uma pregação, você fala, ei, lasqueira, parece que não passa, a internet trava. Então, há um esforço talvez maior da nossa parte, né? A gente precisa exercitar isso e se esforçar para que a gente continue desfrutando do que Deus está fazendo. Então, eu queria pedir a sua ajuda, a sua atenção, porque não depende de mim. Há uma responsabilidade em ter buscado ser o mais sensível possível à voz de Deus para comunicar o que Deus está falando, sim, mas não é sozinho, sabe? Não depende de mim, depende de nós, coletivamente, nos entregarmos, nos concentrarmos ao que Deus está fazendo. Ele já está fazendo, sabe? Ele já está fazendo. Então, que você, por favor, seja participante. Deus não te chamou para ser espectador, sabe? Deus chamou para ser participante da glória dele, participante daquilo que ele está fazendo na terra. Isso já é um privilégio em si. E aí, eu não sei, hoje eu vou falar uns exemplos, eu anotei na mensagem uns exemplos, só quem é mais velho vai saber. Mas um deles, não sei quantos conhecem David Keelan. Quem já ouviu David Keelan? Cara, ele faz parte ainda, né? Eu escuto ele, às vezes eu falo pro Thiago, eu estou escutando essa, hein? Bem antiga. Né? Mas tinha uma música que ele falava, quero te conhecer, um louvor. E no momento da canção, numa ministração, ele falava, Deus, eu quero te conhecer, não a partir dos meus conceitos, não a partir, sabe, dos nossos padrões, mas pelo que o Senhor é. E essa é a minha oração essa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos, elevasse seus pensamentos para a gente orar, que essa vai ser a minha oração essa noite. Deus, nós queremos te conhecer, Deus. Nós precisamos da tua presença, do teu toque,
para que nós possamos saber quem o Senhor é, na profundidade da tua beleza, do teu esplendor, Deus. Nós queremos a revelação de quem o Senhor é uma vez mais, Deus. Não a partir do que achamos, do que julgamos já saber, Deus, mas a partir do que o Senhor é, do que o Senhor nas Escrituras é descrito em toda a sua beleza. Nós queremos ver o Senhor nessa noite, Pai. Nos ajuda, Pai, com tudo que nós precisamos, Pai. Eu dependo totalmente de Ti, Deus. Eu não quero falar do Senhor como se o Senhor não estivesse aqui, Deus. Seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se fosse definir um tema, o Thiago perguntou hoje de tarde, você vai falar do quê? Brinquei em casa ainda, falei, não vou falar. Vai no culto para você saber. Brincadeira. Né? A gente brincou em casa, né? Mas eu falei, eu quero falar sobre a revelação de Jesus Cristo. Quem Ele é realmente, assim, ó. Eu quero falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa tomar um cuidado enquanto sociedade, porque a gente vive numa época que a gente tem extremo acesso à informação. Só que a informação... Espera aí. Só um pouquinho. Obrigado, Fábio. A informação não tem se tornado sabedoria nas nossas vidas. Às vezes, o excesso de informação tem feito mal para a gente. Sei que entre nós tem várias professoras, e eu sempre gosto de falar dessas coisas, porque eu gosto muito dessa área da educação, da pedagogia, assim, acho que Deus tem uma pedagogia do reino, um jeito de nos ensinar, sabe? E Ele é bom pra caramba nisso, né? E aí, mas tem um cara que eu gosto de ler sobre ele, ele fala, Rubem Alves, o nome desse autor, eu acho ele bom demais falando sobre educação, e ele fala que o nosso cérebro é como um HD, e que é como se fosse ele fala de um escorredor de macarrão, que ele elimina aquilo que a gente não usa, sabe? Quando a gente não usa, não faz sentido pra gente, vai escorrendo. Porque aquilo que a gente usa todo dia, aquilo que a gente precisa todo dia, fica guardado aqui. Aquilo que a gente prioriza nos nossos dias, está aqui fresco. Se a gente gosta muito, eu não estou criticando, mas a gente gosta muito de uma série, a gente sabe o nome dos personagens de cor, porque aquilo tem valor para nós, de alguma forma. E aquilo que a gente não dá valor, aquilo que a gente não usa, vai saindo. A gente vai, é quase que uma forma saudável do cérebro deixar o espaço livre. Falou, opa, isso aqui a gente já elimina. Sabe quando a gente tem espaço na nuvem, né? Estava falando com o Alô esses dias sobre isso, Google Drive e tal, essas coisas. Aí você fala, nossa, a nuvem está cheia. Aí você fala, puxa, tem que apagar umas coisas, porque começa a travar, começa a não ter um funcionamento legal. E... às vezes a nossa cabeça está assim, que a gente está enchendo de informação, só que a falta de prática e aplicabilidade da informação faz com que ela enche o nosso HD, e isso faça ter um mau funcionamento, na verdade. Ao invés de a gente fluir em sabedoria, a gente está cheio de informação. Cheio de informação, e isso não ajuda em nada. Eu brinco de novo com a galera da pedagogia, assim, que eu falo, cara, a gente aprende umas coisas na escola que não vai usar nunca na vida. Eu pergunto para a maioria das pessoas que eu conheço, você já usou fórmula de Bhaskara na vida, cara? Alguém, por favor, alguém fala... eu falo, para que a gente aprende essas coisas? Eu perguntei pro cara no Uber, o cara era formado em engenharia, eu falei, você já usou Bhaskara? Ele falou, cara, só na faculdade, nunca mais. Eu falei, olha aí, informação quase que inútil, sabe? Só que aí a gente, com rede social, com um monte de coisa, está se enchendo de informação. Mas o que faz a informação? E tem muito conhecimento bom na educação, na pedagogia, coisa que a gente precisa para a vida. Mas o que faz isso se tornar sabedoria é o quanto eu uso aquilo. A aplicabilidade. Sabe quando você aprende uma coisa e aí você tem uma experiência que você precisa usar aquilo, você não vai esquecer nunca mais, cara.
Nunca mais. Eu lembro que eu estava no ensino médio, um professor deu aula de física sobre dilatação, que a temperatura dilata as coisas, a madeira, o metal, algumas coisas. E eu lembro que eu cheguei em casa e a porta estava enroscando, sabe? E era por causa do clima, do tempo. Eu falei, caraca, dá para calcular isso aqui. Nunca mais esqueci aquilo, sabe? Isso é o conhecimento se tornando prático, fazendo sentido, sabedoria. A gente precisa de sabedoria do céu, não de informação terrena. Sabe, a Bíblia fala que, em Tiago, que se a gente quiser sabedoria, a gente tem que pedir, e que a sabedoria do céu é maravilhosa, mas que aqui ela é diabólica. Terrena, ela é diabólica, a gente não está demonizando as coisas. A gente está falando que a sabedoria que a gente precisa é a do céu. A Bíblia fala, cara, sabedoria do alto. A gente precisa de sabedoria. E é pegar tudo que está nas Escrituras e fazer com que isso se torne algo prático nas nossas vidas. Sabe, quando a gente ouve uma palavra no culto e aí a gente tem a oportunidade de viver essa palavra no meio da semana. Deus nos dá a oportunidade de viver a palavra. Só que tem vezes que a gente deixa de lado e fala, não, deixa quieto, vou passar vergonha. Sei lá, eu não sei qual é o detalhe, mas às vezes a gente tem algo do Senhor no domingo e quando a gente precisa usar daquilo durante a semana, a gente deixa de lado. Eu falo, isso aí virou só informação. Isso é informação. Você tem mais informação. Você pode fazer, eu gosto de estudar a Bíblia pra caramba, você pode fazer teologia, uma bênção, e pode ser só informação. Mas pode ser sabedoria transformando a tua vida. E aí isso fala de revelação. Sabe? Quando você lê um versículo que parece que ele dá um soco no teu peito, assim, ó. Parece que abre sua cabeça e fala, uau. Sabe? E aquilo faz sentido de um jeito que talvez nunca antes. Eu falo, isso é revelação. Deus se revelando através das Escrituras para você. E eu quero muito que Deus se revele a nós nessa noite, sabe? Eu tomo cuidado porque às vezes a gente também demoniza a teologia, sabe? Porque usa o versículo que fala, não, a letra mata, o Espírito vivifica, daí você não entendeu nada, você está achando que não é para estudar a Bíblia. E aí Deus falou, cara, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, de toda a tua alma. É para usar o cérebro, pelo amor de Deus. É para você usar o cérebro, não é para você deixar ele de lado. Mas não é achar que pelo nosso conhecimento, pelo nosso esforço, pelo quantas vezes você leu a Bíblia, talvez, e decorou, mas não vive, isso vai mudar a sua vida. Sabe? Acho que o diabo sabe da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E adiantou alguma coisa. Enquanto a gente não colocar em prática o conhecimento que a gente está recebendo, domingo após domingo, dia após dia, no nosso devocional, sabe? Isso não vai fazer sentido. A gente precisa encontrar a revelação de Deus, sabe? Sei que alguns nasceram na igreja, né? Assim, aqui, entre nós. E mesmo os que nasceram na igreja, quantas vezes, agora é uma pergunta geral, quantas vezes você já ouviu Jesus te ama? Até que o Tiago tivesse um encontro com Deus, mesmo nascendo no Evangelho, quantas vezes ele ouviu mensagens de Deus, quantas vezes esteve num culto, quantas vezes? E a informação não mudou nada. Cara, antes, eu nasci, né? Minha mãe morava na frente da igreja. Eu atravessava a rua, estava na igreja. Minha mãe me levava todo dia para a igreja, eu não tinha escolha. Não era tipo, você quer ir, filho? Era sem chance, não tinha conversa. Eu ia, ela falava assim, estou com sono, vai dormir na igreja, mas você vai junto. Não tinha conversa. Lembro de várias vezes pequeno dormindo debaixo do banco da igreja, no banco, na salinha, mas ela me levava, nem que fosse pela orelha, me levava. Mas eu ouvi muitas vezes mensagens e até que eu tivesse um encontro com Jesus, aquilo ainda era uma informação. Talvez uma informação que ajudou quando Jesus veio e abriu minha cabeça e falou, olha aqui, ó, tem toda essa informação, vou mostrar o que ela significa. Aquilo virou revelação, sabe? Mas eu lembro na rua, quando as pessoas vinham me evangelizar, primeiro que eu via o cristão, né? Eu já atravessava a rua, falava, ai, vamos falar de Jesus para mim, essa gente. Ai, eu já falava, credo. Vamos falar de Jesus para mim, parece que as pessoas me perseguem. Eu atravessava a rua. E várias vezes eu já ouvia as pessoas falando, Jesus te ama. Eu falava, massa. Pô, que bom, né, mano? E várias vezes eu, enquanto cristão, já fui para a rua fazer evangelismo e falar, irmão, Jesus te ama. E aquilo não mudou nada na vida dele. Eu lembro que uma vez eu estava indo para a PUC ouvindo um louvor no ônibus, tipo, nossa, eu estava tipo chorando, presença daquele jeito, assim, ó, você fala, caraca, coisa boa, maravilhosa, assim, ó.
Eu desci uma quadra da PUC, um cara, morador de rua, naquele estado, e aí eu fui, tipo, místico, quase assim, mas sem, de forma alguma, ser isso pejorativo. Era o que eu achava que era ser espiritual na minha cabeça, sabe? Falei, nossa, vou encostar no mano, mas não vai cair. Tô tão cheio da presença que a hora que eu chegar, o cara vai cair. Né? Eu tava tipo, nossa, muito espiritual eu tava. E aí eu fui, falei com o cara nem me deu bola. E eu falei, pô, Deus, o que está acontecendo? E aí eu lembro que o Espírito Santo falou dentro de mim assim, não fale do meu amor, expresse meu amor. Expresse o meu amor. Eu falei, pô, Deus, me dá uma segunda chance, então? Será que o Senhor me dá uma segunda chance? No dia seguinte eu encontrei o mesmo cara. Eu falei, Deus, obrigado. E aí, eu fui, sentei do lado dele e falei, irmão, como que é seu nome? Primeira coisa que eu falei. Cara, o cara contou a história da vida dele pra mim, assim, ele ficou 1 hora conversando comigo, e aí eu pude orar com ele, e aí talvez aquilo tenha tocado ele de alguma forma, e aí Deus falou, assim é melhor, porque a informação do meu amor não muda a vida dele. Agora, quando ele entender o meu amor expresso pelos meus filhos, isso vai fazer diferença, sabe? E aí, mas quantos de nós já ouvimos quantas vezes, quantas palavras, sabe? Que na tua cabeça você fala, uau, maravilha, mas ela não foi para o teu coração, ela não impactou a tua vida, não foi uma revelação que transformou, sabe? E você anotou mais uma, sabe? Mais uma coisa que fala, nossa, aquela palavra, mas na prática mesmo ela não fez diferença na tua vida, na minha e na tua vida. E aí, uns 3 finais de semana atrás, a gente estava fazendo uma reunião, cara, a Gil falou um negócio... Eu não sei nem se ela percebeu que eu já peguei o celular e fui anotar, né? Ela falou um negócio, eu falei, vou anotar. Não posso esquecer esse negócio aqui. Mas ela falou sobre Pedro saindo do barco, daquela passagem, Mateus 14, 22 ao 36. Todo mundo conhece a passagem? E na passagem diz que eles tiveram medo porque acharam que era um fantasma. Para mim, isso foi revelação, porque eu acho que eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Assim, e a Gil falou aquilo, falei, caraca, que maluco isso. Tipo, fantasma é alguém que morreu, não é? Numa lógica... Só fantasma não existe primeiro, né? Assim, né? Mas a gente, na ilustração, fantasma é um morto, né? E aí aquilo veio no meu peito, assim como uma revelação, uma pedrada de Jesus mesmo, assim, ó. Eles tinham medo de Jesus, porque achavam que ele era um morto. Por isso, não queriam descer do barco. E aí eu falei, cara, que louco isso, eu nunca parei para pensar nisso. E aí, o quanto isso faz diferença. Porque às vezes a gente está tratando Jesus como alguém que está morto. Que morreu 2000 anos atrás e pronto. Sabe, a gente está tratando Jesus como alguém que morreu na cruz por nós. E aí a gente fala, e aí acabou a mensagem aí. Ele morreu por mim. Não, mas ele ressuscitou por nós. E se a gente tratar ele como um morto, a gente vai ter medo, como se ele fosse um fantasma. E aí eu falo, cara, nos falta revelação. Brennan Manning fala num livro que a gente tem que ter a consciência do Deus ressurreto para o tempo presente. Ele fala, ele está vivo agora. Agora, Jesus está vivo. Sabe? Jesus está vivo agora. Ele não ressuscitou lá e foi embora e... pregou uma peça na gente, se uma hora eu volto. Não, ele ressuscitou, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aí esses dias eu vi isso faz tempo, na verdade. Eu estou acho que 1 mês já sem mexer no Instagram. Glória a Deus, para mim está fazendo bem. Não estou falando que isso é doutrina. Para mim é algo que Deus falou, eu tenho ouvido Deus sobre algumas questões. E para mim está fazendo bem, né? Falei, cara, eu preciso abrir mão disso aqui. Estava sendo excesso de informação para mim. Um monte de coisa, vendo um monte de coisa que não estava me ajudando em nada. Tem hora que é polêmica de um monte de coisa. Nossa, cara, poxa, não quero mais, vou dar um tempo. Não sei até quando, mas eu lembro que eu vi um post que tinha uma frase que dizia mais ou menos assim. Se pedirem para você orar pelo maior pecador que você conhece, e não foi você mesmo que veio na sua cabeça, tem algo errado. Caraca, eu falei, puxa vida. Porque... normalmente a gente já vai pensar em outra pessoa. Fala, pense na pessoa mais pecadora que você conhece. Provavelmente, eu já pensei em
sei lá, em outras pessoas. Você já vai elencando os nomes assim, ó. Deus, esse aqui. Eu falo, não, estou falando de você, filhão. Sabe? E quando eu li isso, eu falei, cara, quando eu acho que não sou eu, falta revelação. Falta revelação. Sabe? Primeira Timóteo 1,15, Paulo fala assim, ó. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cara, Paulo era o cara que tinha cacife. Eu acho que se alguém podia falar dos outros na Bíblia, era Paulo, assim, ó. Porra, cara, o Novo Testamento quase inteiro foi ele que escreveu. O cara... E quando ele pensava no pior pecador, ele falava, sou eu. Essa pessoa sou eu. Ele falou, eu preciso lembrar disso todo dia. Eu queria ler, eu acabei não salvando o inteiro, mas Isaías 1. Todo mundo gosta de Isaías 1,18, sabe? Que fala que se os nossos pecados fossem vermelho como escarlate, ele pode fazer branco como a neve. Só que eu não sei quantos de vocês leram o que vem antes. Vocês já leram o que vem antes? Vocês já leram o capítulo 1 até o 17? Assim, ó. Cara, vou ler com vocês. Isaías... Diz assim, ó, visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor e o jumento dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleos. A vossa terra está assolada, cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura... Os estranhos devoram em vossa presença e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não os tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão nos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer diante de mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Incenso para mim é abominação. Também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos da maldade dos atos distante diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E aí ele vai falar o 18. Cara, você tem noção que é da gente que ele está falando? A gente acha, não, mas era de Israel. Não, é de mim e de você. É de mim e de você, é de nós que ele está falando. A gente precisa ter clareza que é de nós, porque a gente quer os benefícios de ser enxertado na videira, fazer parte desse povo que a gente não era, mas aí a responsabilidade a gente não quer. E se a gente não entende que esse versículo está falando de nós, essa passagem está falando também de nós, nos falta revelação. Se você pegar na história da Bíblia, todo homem que teve um encontro com Deus, ele não saía apontando o dedo para os outros, ele olhava para si e falava, ai de mim.
Isaías é o cara que logo depois teve um encontro com Deus. A primeira coisa que ele falou quando viu o Senhor no alto e sublime trono é: ai de mim. Ele falou: eu habito num povo, tal, tinha um povo corrupto, mas ele fazia parte do povo corrupto. Sabe, ele não era um cara que estava à parte disso, separado. E às vezes a gente faz isso. Se a gente faz isso, nos falta revelação. Revelação de quem nós somos e de quem ele é. Para entender toda a plenitude da mensagem. Sabe quando a gente fala na ceia do cordeiro por inteiro? Se você já ouviu a gente falar isso, é toda a parte. Não é a gente olhar aquilo de Deus que a gente gosta e querer, eu quero essa parte aqui, ó, que é mais gostosa, agradável. Não, é ele por inteiro. Os sofrimentos e também os benefícios, porque só vai ter ressurreição quem morrer. A gente quer ser ressurreto com ele, mas a gente não quer morrer com ele. E aí falta revelação. E aí eu acho que essa é a centralidade da mensagem, né? E não sei se vocês sabem, mas a palavra revelação fala sobre mostrar aquilo que já estava lá. E aí eu falei que ia dar um exemplo das pessoas mais velhas. A gente ontem estava lá em casa mostrando uma máquina fotográfica que tinha filme, cara. Quem teve isso, né? Assim, ó, quem já tirou foto com um filme? 36 poses, saía 20. A gente era, meu Deus. A gente tirava foto. Cara, os adolescentes não sabem hoje. Assim, se não quis aprofundar no conhecimento, estudar fotografia, não sabe o que é a angústia da gente tirar foto e ficar esperando uma semana para ver como é que ficou. A gente tira foto hoje no celular, já falei, desgraça, vou apagar. Cara, a gente comprava um filme, 36 poses, quando tinha dinheiro, né? Senão eram os menos poses, 24. E aí saía 20 fotos, das 20 a gente saía com o olho vermelho em 10, 6 queimava, falava, cara, era uma desgraça, era horrível. Mas o que eu quero falar é sobre o processo de revelação. Você tem noção que quando a pessoa que fazia a revelação das fotos pegava o filme, que era um negocinho, né? Uma fitinha assim, ó, marrom escura, a imagem já estava ali. Olha aí, a imagem já estava ali. Talvez ruim de ver, pequenininha, mas o processo de revelação da fotografia era trazer de uma forma mais clara a imagem que já estava. Cara, a revelação de Jesus Cristo é mostrar para nós que de Gênesis a Apocalipse ele já estava, e por mais que os nossos olhos a gente não conseguisse ver, fosse um quadradinho marrom, uma coisa que não fazia sentido, a Bíblia fala, é tudo sobre Jesus. Esse livro é sobre Jesus inteiro, de Gênesis a Apocalipse. Não é sobre Jesus no Novo Testamento. Não, em Gênesis já era sobre Jesus. Não é sobre nós, é sobre Ele. A gente precisa entender isso. A Bíblia é uma história de amor, mas é sobre Ele, o Pai amoroso, o Filho obediente, não é sobre nós. E aí a gente pega a Bíblia, igual a parte que eu falei, o que a gente cabe, acha que é bom, o que nos serve, a gente acha que é uma lojinha, que a gente entra, pega o que quer e sai. Mas a gente ainda não entendeu a revelação de Jesus Cristo em toda a sua plenitude. E aí você fala, não, talvez não entendi. E a Bíblia fala, então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente precisa de novo, e de novo, e de novo se reunir para continuar. Quando a gente olha para os irmãos, quando a gente vê Cristo nos irmãos, na nossa diferença, nas nossas afinidades, vê Cristo no outro, mas vê Cristo nas Escrituras, porque toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Toda ela. Cara, eu peguei no Google daí, né? Falei, vou ver como é que era mesmo, né? Eu sei a parte, assim, o jeitinho que eu imaginava que era, né? Eu fui ver como era a revelação. Dizia assim, o processo de revelação tem como objetivo transformar a imagem do filme fotográfico em uma imagem visível aos olhos de uma forma clara. Aí diz que tinha, olha isso, cara, diz que tinha uma luz na salinha. Quem sabe o processo de revelação era numa salinha escura, né? Isso já mexe no meu coração, já falei, Jesus, a revelação é na salinha escura, sabe, é no secreto. A revelação é num lugar secreto. A gente está falando sobre isso, estamos, né? Mas diz que tinha uma luz que sensibiliza a prata que tinha na imagem e transforma isso. Para ela virar uma imagem visível aos nossos olhos, uma, sabe, coloridinha, daí não é aquele negócio marrom estranho que era, assim, ó. Faz aquilo virar uma imagem maravilhosa de ver, assim, ó, sabe? Uma luz. Cara, a Bíblia fala que Ele é a luz.
Jesus, ele é a luz que possibilita, sabe? É por ele, é por meio dele, eu consigo ver Jesus por meio dele mesmo. Tipo, não tem outra forma, não tem outro jeito. É ele, só que aí quando fala dessa revelação, fala que ela precisava, para efetivar a transformação, era necessário um acúmulo de energia num processo de um quarto escuro. Eu falo, Deus amado, falei, Jesus falando, ó, falei, cara, Jesus fala, ó, vai no teu quarto, entra no teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu falo, cara, revelação é ir no nosso quarto, sabe? É no seu quarto, não é só no culto. Eu acho que Deus se revela a nós através da comunhão dos irmãos, mas não é só aqui. Ele quer se revelar para você através da luz dele, trazer coisas que ele já depositou em você, que estão aí dentro, trazer a existência, trazer a uma forma que você consiga contemplar coisas que já estão em você, sabe? Só que é no teu quarto escuro, no secreto, é você e ele. A luz das escrituras, a luz do evangelho, você lendo a Bíblia e você começando a ter um entendimento de coisas, você fala, uau, nunca tinha pensado nisso, que foi quando a Gil falou, sabe quando dá esse, você fala, nossa, nunca pensei nisso. Eu já li a Bíblia inteira, acho que 2 para 3 vezes já. E aí estou de novo começando, e essa semana eu li uma passagem em Gênesis que eu falei, poxa, parece que eu tinha passado batido todas as outras vezes. Parece que não estava aqui esse versículo, sabe? Falei, poxa, será que eu não prestei atenção? Sabe quando a página está grudada, que às vezes você vira? Eu falei, será que estava grudada a página? Que não... Mas é Deus trazendo revelação para uma coisa que faz sentido agora, e aí não é mais informação, é revelação, e aí isso se torna sabedoria, porque é aplicável em cada momento da vida, sabe? E aí, falando sobre as escrituras, onde a Lô tem uma Bíblia, ontem que eu mostrei, eu falei, amor, apagou a capa. Na capa a Bíblia dela está escrito, esse livro é sobre Jesus. É sobre Jesus, sabe? Eu falo, cara, a gente precisa lembrar disso. Por mais que esteja apagado na capa, o conteúdo continua sendo sobre Jesus. Continua sendo. E aí, a gente tem cantado nos últimos cultos aí, alguns já na sala de oração, aquela canção Cristo. Ele é a beleza de Deus. E se você não vê a beleza de Deus em Cristo, nos falta revelação. Nos falta revelação. Se a gente olha para Cristo e acha que falta alguma coisa, falta em nós revelação. Sabe, a gente acha que a Bíblia, só, como eu já mencionei, só fala de Jesus nos evangelhos e não vê ele no Antigo Testamento, nem lê. Tem gente que nem lê o Antigo Testamento, que acha que Deus era ruim, sabe? Não, Deus era brabo lá, daí mandava matar. Eu acho que não tem a ver com Jesus isso, né? A gente não entendeu, cara. Sabe, quando Deus está falando sobre santidade, sobre um filho que viria de Gênesis, Apocalipse. A gente acha que Jesus é um salvador que veio suprir as nossas carências e necessidade. Tem uma frase, você lembra a frase do Lewis? Que ele fala, olha lá. Vai, Gil, a frase que você falou no culto passado sobre o Lewis, que ele fala que não é, que eu só consigo ver todas as coisas por meio de Jesus, que ele não é o sol que me ilumina, mas é que por causa dele é que eu consigo ver. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Quem não ouviu? Ele fala, eu acredito no cristianismo, como acredito no sol, não porque eu vejo o sol, mas porque por causa do sol eu consigo ver todas as outras coisas. Essa precisa ser a revelação nas nossas vidas. Cara, é por causa de Jesus que nós podemos ver Jesus. É por causa dele que nós podemos estar aqui agora. É por causa dele tudo, não só as tuas feridas saradas. Sabe, não só as mazelas que a gente tinha na vida, que a gente acha que era ruim, daí a gente chega em Jesus e fala, Deus, mexe aqui, aqui não precisa mexer, tá? Que aqui tá bom. Não tem nada bom em nós. Não há. Não tem. A Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é alguns. Não é o usuário de droga que está na rua. É todos. Aquele que se acha bonzinho ainda assim é pecador e destituído da glória. E se não fosse Cristo, não teria acesso de jeito nenhum. A gente precisa ter clareza disso. É sobre nós. Sabe, a gente tem a síndrome de Davi. Daí você fala, isso é segundo o coração. Não, você fica acusando os outros. Quando o profeta vem falar com você,
E aí você fala, vou matar esse miserável. Davi fala, o profeta confronta Davi, ele fala, vamos matar esse cara. Miserável desse cara. Aí ele fala, é você, cara. Essa pessoa é você, não é o outro. Quer matar ainda? Não quer mesmo? Tem uma história, tem um livro sobre a história da igreja, o Thiago está nessa matéria. Se quiser saber mais, venha no Open Book. Mas tem um livro na história da igreja que o cara fala que na época das indulgências, o cara foi lá e comprou, falou, quanto que é para eu bater em alguém e ter o perdão? Aí o cara falou, sei lá, 50 ciclos de prata, nem lembro, assim, a quantia. E aí o cara pegou o perdão, né, que era num papel, e aí no meio do caminho ele bateu no cara que vendeu o perdão para ele. E aí ele falou, já estou perdoado. Sabe? Às vezes a gente quer usar a Bíblia desse jeito, sabe? Para ter muleta para continuar errando. Sabe? Para os nossos pecados, não para acessar Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Sabe? A gente já quer, ter uma conta, que a gente fala que a conta já foi paga, daí você fala, então dá para eu pecar mais um pouquinho. E vai deixando, não. Ele fala, não entendeu. A gente precisa melhorar o nosso entendimento sobre isso. Colossenses 1, 18 e 19 diz assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tendo a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Não é parte da plenitude, é toda a plenitude. Glória a Deus. Toda a plenitude da divindade em Cristo. Então, cara, quando a gente vê Cristo, quando a gente lê sobre Cristo, a gente precisa ver a plenitude de Deus. E aí sozinho vai ver? Não vai. Então, por isso que ele deixou o Espírito Santo. Você se dá uma ajudinha, só que a gente precisa clamar, reconhecer que a gente não consegue ver ele no nosso entendimento, no nosso racionalismo. A gente entendeu errado Romanos 12, que fala do nosso culto racional. A gente acha que é só razão. E aí entendeu errado, interpretou errado. Não, ele falou que o culto racional é o teu sacrifício apresentado. Esse é o teu culto racional. É você usar da tua razão para continuar se ofertando. Porque você agora é o sacrifício porque ele é digno. Sabe? A gente interpreta mal as escrituras muitas vezes. Hebreus 1, 3 diz assim, o Filho, a parte A do versículo, diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra. Ele é a expressão exata de quem Deus é. A gente precisa olhar para Jesus e ver tudo que Deus é. Tudo, sabe? A gente precisa olhar para as Escrituras e ver Deus em tudo. Sabe, não sei se você já leu a Bíblia inteira, mas eu tenho dificuldade mesmo no livro de Levítico. Eu falo, caraca, que livro difícil, cara. Que é muita norma, é muita coisa assim, sobre as práticas daquela época. Eu falo, Deus, é difícil. Eu falo, Deus, eu tenho dificuldade em conseguir ver o Senhor aqui nessa parte. E aí um dia o Espírito Santo falou comigo, você tem noção que se eu fui detalhista com o templo feito por mãos humanas, se eu não vou ser detalhista com vocês? Se eu não vou ser detalhista no meu plano perfeito? Eu falei, opa, Falei, ele é detalhista. Eu falei, se alguma coisa eu aprendi com Levítico. Eu falei, Deus é detalhista em relação principalmente à sua santidade. Sabe, quando ele não é um Deus legalista, ele é detalhista e a santidade é importante para ele. Eu preciso ver Cristo nisso, sabe, eu preciso ver. Mais uma vez, agora falando de Romanos 12, mas de uma outra parte. Fala da gente não se conformar, né? O versículo fala, não vos conformeis. E eu queria compartilhar, porque esses dias eu tive um dia legal, assim, sabe? Eu tive um dia legal. Vários eu estou tendo, graças a Deus. Assim, a gente tem uns dias difíceis, né? Mas eu tive um dia legal e assim, no final do dia eu fui constrangido por Deus. Porque pelo fato de ser legal dentro dos meus padrões, eu não senti nenhuma falta dele. Eu não conversei com ele 2 minutos. Sabe? Só não tinha briga, discussão, talvez, não tinha droga, né? Dentro dos meus padrões estava legal. E aí ele falou, mas eu não estava. E aí?
A gente ouviu um podcast essa semana também, já mandei um bom tempo atrás, que o cara disse que o pastor ficou bravo que uns irmãos não foram no culto. E aí o Espírito Santo, daí Jesus, né, o Espírito Santo falou para ele: faz tempo que eu não apareço, você não se incomoda? Faz tempo que eu não apareço, você não se incomoda. E aí tem coisa no Instagram também que um dia eu vi, que diz que se o Espírito Santo se retirasse das igrejas hoje, muitas delas continuariam fazendo o que estão fazendo, porque nem sentiriam a falta dele. Isso me constrange. Puxa, isso é perigoso. E é perigoso para mim, não é para o outro. Não é aquelas igrejas lá, ó. Aqueles caras nem vão sentir falta. Eu falei, eu que não estou sentindo falta. Eu que se viver o dia medíocre, se viver um dia só sem droga, porque isso fez muito mal na minha vida, na minha história, e agora não tem, para mim tá bom. Fala, não, precisa ter Cristo, sabe? Cristo em tudo, senão tá errado. Só que às vezes a gente continua lendo as Escrituras, vindo nos cultos e a gente faz igual o pessoal em Mateus 12, 39 lá. Ele fala que os caras iam pedir um sinal para Jesus. Vocês lembram dessa passagem? Que os fariseus foram pedir um sinal para Jesus, alguns discípulos e tal, falando de algumas questões ali. Ele fala assim, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum será dado, exceto de Jonas. Mano, Deus deu nos dedos dele. Assim, e aí a gente pensa, para eles aquilo já era relevante, eles precisavam, sabe? Cara, quando eu vejo Jesus falando com os caras no caminho de Emaús, eu falo, cara, vocês não entenderam nada. Ele destrincha as Escrituras e fala, tudo isso aqui está falando de mim, ó. Vocês não entenderam? Estou eu aqui, ó. Vocês estão tristes, desanimados, achando que deu errado o plano, e ele está escancarando o plano para eles, falando aí. Para eles era para ter feito muito sentido, né? Só que aí a gente quer culpar o judeu, falou, miserável. Negou Jesus, falou, graças a Deus. Daí a gente foi enxertado, né? Quando eles negaram, a gente teve acesso, né? Assim, não é para ter raiva dos caras. Né? Isso é uma incoerência do cristão ter raiva né? Porque a raiva que a gente tem, a gente faria o mesmo. Talvez se Jesus viesse nos nossos dias, a gente continuaria de novo crucificando ele. E a gente acha que é melhor que os caras. Né? Mas ele fala, nenhum sinal será dado, exceto de Jonas. E aí, para nós, tem um sinal escancarado muito maior, a crucificação. Só que aí a gente está pedindo um sinalzinho para Deus. Tem hora que a gente está, falou, para que mais? Na cruz ele não disse vai ser consumado, ele disse está consumado. Tudo que podia ser feito foi feito. Agora acesse as regiões celestiais, agora acesse o relacionamento com Deus, sabe? Ele nos deu sabedoria e disse que se a gente precisar de sabedoria era para pedir, lembra que eu falei no começo? Pede, que ele dá diligentemente. Só que às vezes a gente está pedindo quase que um empurrãozinho de Deus, assim, ó. Eu já vi um dia o cara fazer curso de liderança, aí quando falaram para ele ser líder da célula, ele falou, vou orar. Eu falei, irmão, você está de brincadeira. Você fez o curso para ser líder. A hora que chamam você para ser líder, você fala que você vai orar. Eu falei, não entendi, cara. Ou você já entendeu o plano de Deus na sua vida e de que forma você contribui com a edificação do reino e se coloca para, né, se preparar para isso. Porque, por exemplo, se Deus fala que eu vou para um outro país, eu preciso aprender inglês, cara. Eu não acho que eu vou chegar lá e ele vai fazer eu sair falando. Que a gente daí quer usar a Pentecostes de muleta também. Que todo mundo falava e se entendia, cada um na sua própria língua. Daí você fala, não vou estudar, eu vou depender do Espírito Santo. Quer ser super espiritual. Quer ser super. Eu falo, cara, não existe isso. Há um preparo, a nossa responsabilidade. A gente cantou, nos tornamos responsáveis. Responsabilidade é a habilidade de corresponder. Deus já fez tudo, agora a gente precisa corresponder. Só que para isso a gente precisa de revelação constante, diária, até que Ele venha. E na eternidade vai continuar tendo revelação, porque os anjos estão ao redor do trono cantando santo, 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 e não vão parar, porque cada vez que eles contemplam Deus, eles têm uma revelação diferente de quem Ele é. Por isso ele fala que a eternidade é necessária para a gente conhecer Ele, porque é muita revelação. Só que a gente precisa conhecer Deus até para ter saudade. Você tem saudade de alguém que você não conhece? Não faz sentido. Não faz sentido. A gente sente saudade de quem a gente conhece, de quem a gente quer bem. Sabe? Para que a gente sinta falta de Deus na nossa rotina. E aí eu estou falando de mim, não estou falando de vocês. Lembra que eu falei? Eu fui o cara que tive o dia
bonzinho e não sentiu falta de Deus. Eu sou o pior dos pecadores. Essa mensagem é digna de aceitação. Pecadores dos quais eu sou o pior, isso serve para mim. Então, sabe, quando eu estou compartilhando com vocês, é que Deus está falando comigo há um tempo. Tem outra frase que diz assim, ó, se nós alimentamos nosso espírito com uma pequena refeição na semana e a nossa carne com várias diárias, a luta vai ficar difícil. Ouvi uma mensagem também uns dias atrás que o cara fala que se a gente for muito espiritual e jejuar a semana inteira e tentar comer no domingo tudo que você devia comer na semana inteira, você vai passar mal. Não vai dar certo isso aí. A gente faz isso espiritualmente. A gente não come nada espiritualmente muitas vezes durante a semana, não lê a Bíblia, não entra no secreto, não faz nada. Aí no domingo a gente quer comer tudo que precisava comer. Aí a gente ainda usa o termo, preciso me reabastecer na semana. Eu vou para o culto para me reabastecer as minhas energias. E aí você quer comer num culto de domingo o que é necessário para você passar a próxima semana, quem dirá, às vezes a gente usa isso por um mês, na ceia ainda. Renovei, estou pronto até a próxima ceia. Você fala, não, cara. Fala, puxa vida, não entendemos, a gente não entendeu. Vai fazer mal? Vai fazer mal. Se a gente tentar se alimentar de tudo que a gente precisa num dia só, vai fazer mal. E aí a gente está praguejando Deus, a gente está brigando com o pastor, com os irmãos, porque ao invés de a gente se alimentar todo dia um pouquinho, a gente quer que ainda a alimentação que o pastor traz no domingo. Não é nem a que você trouxe para compartilhar. É que você quer que o pastor traga um banquete aqui, ó, para você se alimentar naquilo que era para ser a tua refeição diária da semana. A gente quer fazer marmitinha no culto e levar para a semana. Cara, o maná de hoje é para hoje. Sabe? Amanhã Deus vai falar com você de novo. Pode ser sobre o mesmo tema. Comigo Deus fala o mesmo tema há alguns meses. Assim, eu acho que sou meio lento para entender. Acho que ele é persistente, pedagógico. Deus é... Ele continua falando comigo, assim que eu falo, cara, eu acho que eu não entendi aquele... Ele continua, eu falo, Deus, o Senhor está me perseguindo, parece que... Mas eu preciso, Deus, repetição para ver se eu entendo. Pode ser o mesmo tema, talvez ele fale com você a semana inteira sobre o mesmo tema, mas sobre a tua revelação, daquilo que ele quer falar com você. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, só não lembro certinho onde está, mas eu acho que é Jeremias 31, 35, eu acho. Ele fala que vai chegar um dia que ninguém vai precisar ensinar o seu irmão. Ele fala, todos me conhecerão. Todos me conhecerão. Cara, isso é maravilhoso. Fala, cara, todo mundo tem acesso, todo mundo pode mergulhar nas Escrituras e, sabe, ser impactado, encharcado por quem Deus é. E essa revelação, entendendo de quanto a gente é amado, vai impactar quando a gente ama. Lucas 7,47, a passagem fala, esse versículo fala assim, ó, por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Tem outras versões que falam quem é muito perdoado, muito ama, essa é a ideia. E aí, primeiro que a gente acha que é ficar competindo no pecado. Fala, não, o irmão tem uma história de vida feia pra caramba, e aí ele pecou bem mais que eu, e aí ele vai amar Deus mais que eu. Eu falo, não entendemos, a gente não entendeu. Se você pensa assim, tá errado. Sinto lhe dizer, não é comparação de pecado. É falar, nós éramos indignos, totalmente. Está falando da tua multidão de pecados, a tua. Fala da minha, sem comparação com o outro. A comparação é com Cristo. E se colocar ele na medida, você fala, nós estamos devendo. Todos. Se a medida é Cristo, todos nós estamos devendo. Ele falou, opa, então quando a gente começa a ter clareza, fala, eu sou muito perdoado. Não é o tanto de porcaria moralmente falando que eu fiz. Não, porque a sociedade aceita um monte de coisa. Hoje em dia tem um monte, mais ainda, que a sociedade aceita que biblicamente não é. E aí às vezes a gente vive sobre esses padrões e acha que não é tão ruim. Fala, não, mas eu não sou tão ruim igual aquele irmão. A gente fala, não, irmão, olha aí, o irmão, traia eu, não, eu sou trabalhador. Você fala, não, eu... Cara, todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Eu e você. É isso. E aí quando a gente entende que era uma multidão de pecados, fala, eu sou muito perdoado. Muito perdoado. E aí isso fala que aquele que é muito perdoado, muito ama a Cristo, sim. Mas ele fala que aquele que anda nele deve, né? Que entendeu esse amor deve amar o próximo.
Você fala que se você diz amar a Deus e odeia o seu irmão, você não entendeu nada. João 14, 21 fala assim, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. E aí, 1 João 2,9 diz, quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua em trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas. Cara, esse amor nos capacita a corresponder amando Deus da forma que Ele é digno e amar o próximo. A gente só consegue amar o próximo quando a gente tem clareza do quanto a gente é amado. Que Deus não tem desculpa nenhuma para falar que alguém é não amável, diga assim. Não, mas aquele irmão... A gente ainda argumenta com Deus, fala, Deus, mas aquele irmão o senhor não conhece. Não, ele é difícil, Deus. A gente fala, Deus, difícil de amar aquele irmão. Eu vejo, para mim, é Jesus no meu ouvido. Falando, mas você, então, não é difícil. Bonzinho, você, querido. É uma mentira que a gente contou pra gente. Porque a gente quer sempre se comparar com quem está pior, na real, nos nossos padrões. Eu quero olhar hoje para o morador de rua e falar que eu estou bem. Mas diante de Deus o negócio é o mesmo. Pecador. Sabe? E aí se não é Cristo, eu não tenho acesso e ponto. A gente quer sempre falar, não, sempre. A régua nossa é se comparar com quem a gente acha que está pior. Para dizer que a gente está bem. A gente precisa melhorar isso. Para dizer que... E aí, quando a gente pensa nessa passagem, entendendo que não tem a ver só com o meu amor para com Deus, que eu fui muito perdoado e muito amo, mas agora eu amo meu irmão também, é porque fala que não tem ninguém que não seja digno desse amor através de Jesus Cristo. Sabe, o cara que recebeu misericórdia e não exerceu misericórdia, a gente tem que fazer o contrário. É muito perdão para a gente exercer graça sobre a vida do outro. Não tem nada. A gente quer estabelecer pecadinhos imperdoáveis. Isso não existe. Há consequências sobre os pecados, sim. Legalmente, tem alguns que o cara vai preso, outros não. Mas diante de Cristo é a mesma coisa. Não há pecado imperdoável. E a gente quer usar essa régua moralista, mundana, aí sim, mundana, para dizer que alguns irmãos, o pecado dele não dá. Não, Deus, poxa, esse aí não dá, não. Todos são amáveis, porque a gente não era amável e agora é. Então, todo pode também. Você pode amar também. Eu lembro que uma vez uma pessoa da minha família falou assim, não consigo amar um outro familiar, assim, sem não entrar nos detalhes e não expor ninguém, assim. Mas eu falei, se eu ficar assistindo um 9-0 todo dia, da Atena, ficar vendo novela... E daí a gente não vem achar que série também às vezes é muito melhor. A gente largou as novelas e está assistindo série e acha que é gospel agora. Tá, né? A gente só largou uma coisa para outra e está se enchendo de porcaria às vezes do mesmo jeito. Né? Mas às vezes o que a gente assiste era cheio de traição, falcatrua, manipulação, um monte de coisa errada. E aí a gente quer amar os outros, quer ser amável no final do dia. Eu falo, a gente está se enchendo de desgraça. Enche a cabeça de desgraça. E quer ser amável, amoroso. Eu falo, não faz sentido. A pessoa ficou brava comigo. Mas, tá tudo bem, graças a Deus, mas não tem como. Você se encher de um monte de porcaria a semana inteira. E aí você quer amar os outros, você quer ser, um zen, um monge. Sabe? Não tem como, a gente precisa saber o que a gente se alimenta. E que, mais uma vez, não é no culto no domingo, somente. É durante toda a nossa semana, o que a gente está deixando entrar. Do que a gente tem se alimentado para conseguir amar, porque Deus te deu o amor necessário, suficiente para você amar todo mundo. Se não fosse assim, Ele não estabelecia como mandamento. Ele não perguntou para você, nem para mim, nem para ninguém. O dia que você se encher um pouquinho no final de semana, daí você estiver transbordando, aí você ama. Mas no resto dos dias você é compreensivo. Não, Ele falou, eu te amei com todo o amor do mundo, extravagante. Se você entender isso, você tem amor suficiente para amar qualquer um. Qualquer um. Não tem ninguém. E aí a Bíblia fala que nós somos indesculpáveis. A gente não tem nenhuma muleta. Você pode ficar caçando versículo isolado para usar de muleta, mas a Bíblia não te dá muleta nenhuma para você fazer coisa errada. Ela dá graça e unção e capacitação para a gente fazer o certo. A gente precisa reconhecer que nós não éramos amáveis nem desejáveis, e a gente hoje é amado e desejado por Ele. Sabe, Deus não pagou um preço por mim e por você quando você ficou bonzinho. Sabe?
A gente acha que daí a hora que a gente ficou bonzinho, agora eu sou amável. Não, continua não sendo. Você e eu sabemos da multidão de trevas que muitas vezes ocupam os nossos pensamentos. Às vezes na igreja tem uns irmãos que a gente queria matar. Nos momentos ruins, às vezes eu não estou num dia bom. Esses dias com a Alô, eu falei, amor, estou insuportável, cara. Sério, estou num dia horrível, cara. Insuportável. Tipo, quase que fica longe que é melhor para você. Sabe? Mas não, porque eu tava, nossa, falei, cara, eu vou ser grosso com ela, ia tratar ela mal e eu não queria. Eu falei, amor, ela falou, eu vi na tua cara. Mas às vezes a gente tem um sentimento ruim, só que a gente não quer admitir, que a gente é super espiritual, né? Ninguém aqui pensa em matar os outros, não, só o Du. Para. A gente tem um monte de coisa ruim dentro da gente, a gente só precisa admitir que é sobre nós, é isso, tá aqui, ó. E que a gente precisa de Cristo para que isso saia. Se encher de Cristo, sabe? Para transbordar Cristo. Porque se encher das nossas mazelas, das nossas coisas, do que a gente acha certo, vai dar ruim. No final da semana vai dar ruim. Sabe, nós precisamos ver, mais uma vez falando, Cristo em toda a Escritura. Em Gênesis, João 1 fala que ele, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo que foi criado foi por meio dele. Sabe? João 1, 12, do 1 ao 12 ali, fala, cara, era ele lá em Gênesis, está falando de Jesus. Fala, se vocês não sabem, Gênesis está falando de Jesus. Sabe, o haja luz, Jesus, Deus Pai, Espírito Santo e Jesus, já estava falando dele. Cara, quando eu leio Gênesis 1 e 2 ali, falando no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, tem vários debates teológicos, não quero entrar nesse detalhe, que daí falam que daí a terra se tornou sem forma e vazia, alguns falam que a terra estava sem forma e vazia, mas esse não é o debate, foca em outra parte. Mas entre Deus criou e aí o haja, porque essa parte estava sem forma e vazia, eu vejo Jesus dando ordem ao caos. A luz de Deus organizou todas as coisas e se tornou, sabe, é Ele. E aí a gente não percebe que Ele já está ali, em Gênesis 1. Já está falando de alguém que ordenaria o caos da humanidade. Alguém que ia arrumar a bagunça. E aí a gente vai vendo depois, Gênesis 3, 21, depois da queda, diz que o Senhor fez a Adão e a sua mulher túnicas de pele. Matou um bicho, não matou? Cara, isso já está falando de Jesus. Alguém que morreria para cobrir a nossa nudez. Ali Gênesis está falando de Jesus Cristo. Alguém que cobriria a nossa nudez, a nossa vergonha, sabe? A gente continua tendo uma nudez que a gente não quer mostrar para ninguém. Eu tenho certeza que se você parar aí para pensar, quem aqui ficaria apto a colocar os pensamentos no telão? Eu acho que ninguém. Né? A gente tem motivo de vergonha e Cristo cobre a nossa nudez. A gente acha que é só quando pisou a cabeça da serpente, que aquele versículo está falando que a descendência ia pisar a cabeça da serpente, aí Cristo fala, não, ali, cara, a Bíblia inteira está falando sobre Jesus. Inteira. A gente precisa entender que em Cristo e toda a história da humanidade, para nós não há mais condenação, porque nós éramos condenáveis. Se viesse na justiça de Deus, todo mundo aqui era culpado. Na régua de Deus, se colocasse a gente, ele ia falar culpado, 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 culpado. Só que aí Romanos 8:1 fala assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que também a gente quer usar de muleta às vezes, né? Esquece da outra parte do versículo, que tem que andar no Espírito. Né? Estar em Cristo significa andar no Espírito. Lutar contra a nossa carne. Subjugar a nossa carne para andar no Espírito. Que não é uma coisa fácil, mas a gente precisa se esforçar todo dia. Eu amo o versículo em João 15, no 14:15, que ele fala assim, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamo-vos de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Cara,
É para mim e para vocês. Privilégio de ser chamado amigo de Deus. Oh, cara, pensa. Você fala assim, Deus é meu brother, meu amigo. Eu já falei muitas vezes sobre esse exemplo do filho de um amigo meu. Ele tinha uns 4 anos, eu acho, que ele disse que os meninos na escola dele estavam falando que meu pai é o Hulk, que meu pai é o Homem de Ferro. E ele falou bem faceiro para mim. Eles nem estão ligados quem é meu pai. Eu falei, quem que é teu pai? Eu achei que ele ia falar do meu amigo, né? Do Wellington. Ele falou, meu pai é Deus, ele sustenta o mundo com a mão dele. Eu falei, Jesus, isso. Ele tem convicção disso, olha isso. Eu falei, cara, você tem noção que o Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, gigantesco, sustenta o mundo com a mão dele. Ele falou assim, vocês podem ser chamados meus amigos. Pensa na sua adolescência, quando brigava na escola, você falava, vou chamar meus amigos, hein? Tinha medo de chamar os amigos, que tinha uns amigos costa quente. Cara, a gente pode ser amigo de Deus. Amigo de Deus, e não é só quando tiver medo de apanhar. É ser amigo de Deus para recostar a cabeça no peito dele. E poder ouvir o coração dele, saber as coisas que estão acontecendo, sabe? O sentimento todo dele falando de você. Eu acho que João, quando colocou a cabeça no peito de Jesus, ele conseguiu ouvir, sou amado, 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 sou amado. Que a gente às vezes olha João falando dele mesmo, discípulo a quem Jesus amava, parece arrogância, né? Fica metido, né, esse cara? Ele falando dele mesmo, assim, que a Bíblia fala que o elogio não sai da tua boca, mas do outro, mas daí você vê João falando, discípulo a quem Jesus amava. Não é arrogância, é identidade. Convicção. Ele fala, cara, é isso, o que me define, o que define quem eu sou, o cara a quem Jesus ama. E você, essa pessoa, chamada a acessar esse lugar e ouvir as batidas do coração de Deus, sabendo que está dizendo, você é amado, eu sei tudo dos teus podres, você é amado, eu sei toda a porcaria que você faz, você continua sendo amado. Sabe, é esse Deus. Ele fala, cara, não é para você continuar fazendo porcaria, mas apesar das suas porcarias, eu continuo te amando. Porque é pela minha fidelidade, não pela sua. E aí, um pouquinho antes, no João 15 mesmo, ele fala assim, essas coisas eu tenho dito para vocês para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, a alegria de vocês seja completa. Cara, quem fica alegre faz o quê? Dá risada, né? A graça formoseia o rosto. A Bíblia fala. E às vezes a gente parece um bando de rabugento. Vai ter luta? Claro que vai. Vão ter dias difíceis. Mas o que ele nos disse, deixou escrito sobre ele, toda a revelação. Ele fala, é para que a alegria de vocês seja completa. Vocês têm tudo que vocês precisam para que a alegria de vocês seja completa. Não dependa das circunstâncias, dependa dele. Porque indiferente das circunstâncias, ele continua nos amando. Não importa como é que quem está no governo, ele continua no trono e nos amando. Essa revelação fala, cara, eu não sou digno, nunca serei, mas ele continua me amando. Clareza, todo dia. Tem uma música do José Júnior que ele fala dessa coisa, ele não me chama de amigo, não me chama de servo, mas de amigo, e tem uma hora que ele fala assim, o teu amor é mais rápido que eu. Cara, isso me constrange demais, que eu falo mesmo, às vezes até quando eu tentei fugir, tentei sair correndo, esse amor me alcançou, cara. Me alcançou. Não teve como, ele é mais rápido que eu e você. Não importa o quanto você seja bom na corrida. O amor dele é mais rápido, ele quer te alcançar todo dia, toda hora. Te envolver no abraço. Cara, a gente cantou violentamente. Persegues me abraça. Cara, eu gosto quando eu brinco com a Laura e eu agarro ela assim, e não tem fuga. Tipo, e aí ela se rende, assim, papai, você ganhou. É isso, cara. Não é violência de porrada. É alguém que eu não consigo. Eu preciso me render. Quando eu sou envolto nesses braços, eu falo, não tem nada além de se render. Esse é o lugar de me entregar e falar, é isso aí, Deus, obrigado. Cara, isso é maravilhoso demais, cara. Em Gênesis, no capítulo 3, lá na queda, ele tinha acabado de errar. Ele deixou de estar lá naquele momento procurando o homem para o encontro diário. Cara, eles tinham acabado de errar.
Jesus falando, cadê você que não está aqui para conversar comigo de novo? Ele continua falando para mim e para você, onde que você está? Onde que você está? Não importa o que você fez. Ele fala, onde você está? Você não está aqui conversando comigo. Você está envergonhado por quê? Cristo cobre sua nudez, vem. Eu vou prover veste para você, mas vem, continua vindo. Porque você só pode ser transformado continuando. Porque se a gente se afastar, já era. Agora, quando a gente continua se aproximando, é a possibilidade de continuar sendo parecido com Ele, transformado de glória em glória. É isso, não fugir dele, mas correr para Ele, não importa os nossos pecados. É continuar se aproximando, porque eu vou conseguir vencer pecados nele, não longe dele. Ele continua falando, cara, cadê você? Volta aqui. Sabe, para mim a canção da eternidade é Deus falando, onde você está? Onde você está? Cara, a gente lê todo o Antigo Testamento, Deus querendo encontrar o homem fugindo. Falando, Moisés, fala para o povo que eu vou descer. E o povo fala, não, a gente está com medo. Falo, não, querido, não tenha medo de Deus. Tenha desejo por Deus, queira encontrar Deus, porque a possibilidade de transformação está nele. A vida está nele. Cara, eu busquei Deus em tudo que eu pude na minha vida. Tudo que eu pude, eu busquei Deus desesperadamente, não encontrei. Um dia eu li que ele falou assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrar. E eu encontrei minha vida escondido nele. Estava nele, tudo que eu buscava estava nele. Nele, não além dele, tudo suficiente, eu não preciso de mais nada. O mundo pode acabar, é suficiente, não depende das circunstâncias. Lucas 10, do 25 ao 37, fala da passagem do bom samaritano. A gente acha que é os caras que passaram perto. A gente às vezes se acha que a gente é tão bonzinho que a gente acha que nós somos os bons samaritanos, porque a gente faz justiça social. A gente não entendeu nada. A gente é aquele cara caído na beira do caminho. É aquele cara caído na beira do caminho. Essa passagem está falando de nós, caídos na beira do caminho, abandonados, feridos. E alguém veio e pagou um preço. E olha a loucura da passagem. Ele fala, cara, eu provenho para você cuidar deles agora e tudo que mais custar já está pago. E Jesus falou, cara, eu pago o preço pelo cuidado deles. Eu pago. Ele falou, pai, eu pago. Eu vou lá e pago. Eu sei o valor que eles têm, eu pago o preço. A gente não tinha vida. Você acha que você tinha antes de Jesus Cristo era vida, você não entendeu. Efésios 2:1, ele fala, nos deu vida quando a gente estava morto nos nossos delitos. E a gente acha que vivia alguma coisa antes de Cristo. Falta revelação. Ele nos deu vida. Se eu posso respirar hoje, vida de Deus. Ele não morreu a nossa morte para a gente viver a nossa vida. Ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. Que a nossa vida não presta. Sabe quando ele fala para Abraão sacrificar Isaac? Era para a gente ter morrido. Era para o Isaac ter morrido. E aí diz que ele proveu um cordeiro. Isso está falando de Jesus. Era para a gente ter morrido, cara. Era para a gente ter morrido. E Jesus proveu um cordeiro. Lucas 18, 35 ao 42, fala de uma passagem de um cara à beira do caminho, gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho maravilhoso quando ele fala, o que você quer que eu te faça? Ele fala que eu torne a ver. Restauração, cara. Voltar ao estado original. Um dia esse cara enxergou, cara. É voltar a ver. E só em Cristo a gente pode ter visão. Só em Cristo a gente pode ver alguma coisa. Ele é o sol, Ele é o sol. Que através dele a gente pode ver todas as coisas. Lembram da frase? Ele é, através dele é que eu vejo. Só consigo ver alguma coisa por causa dele. João 14, 27, ele fala, deixo-vos a minha paz. Não como o mundo dá. A minha paz vos dou. Cara, isso não é paz para a gente confunde, achando que é a questão dos conflitos da terra. Sabe, de guerra, não tem a ver com isso. Tem uma paz que nenhum de nós poderia ter, paz entre homens e Deus, porque Isaías 1,18 está falando da gente. A gente, nossos sacrifícios eram abomináveis
Nada do que a gente fizesse poderia ser aceito por ele, porque a gente estava com a mão suja de sangue. Mas ele proveu um cordeiro, ele fala, eu posso tornar os vossos pecados ainda que vermelhos como a escarlate, brancos como a neve. Jesus. É esse sangue que purifica as nossas vidas, sabe? Cara, olha que loucura, Isaías 59 diz assim, ó, do 1 ao 3 diz assim, ó, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. São as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e vosso Deus, vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que as vossas mãos são contaminadas de sangue, os dedos de iniquidade, os lábios falam falsidade, a língua pronuncia perversidade. Pecados faziam separação entre nós e Deus. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz, não fazem mais separação, a gente pode acessar. Sem noção que quando Jesus, acho que a melhor interpretação que eu já pude ter ou ouvir sobre o cálice do Getsemane, que a galera fala, Jesus ficou com medo da cruz, sei lá, é isso, aquilo, a teologia fala de várias coisas, mas ele não queria um segundo sequer separado do Pai, porque os pecados da humanidade todos estavam nas costas dele. Aí naquele momento ele ainda fala, Pai, porque o Senhor me desamparou. Um segundo de separação, a gente vive uma vida sem ele, não sente saudade, não sente falta, a gente dá jeitinho de viver sem ele ao invés de correr para ele, porque falta a gente entender a grandiosidade desse amor, cara. Sabe? Falta, às vezes lembrar, não é nem entender, às vezes a gente já entendeu, a gente precisa ser lembrado constantemente, toda hora, relembrado, que é por meio dele. Sabe em João 21 que ele fala 3 vezes lá, Pedro, tu me amas? Vocês acham que é Jesus jogando a cara de Pedro? Falou, você negou 3 vezes, eu perguntar 3 vezes. Não, cara. Não, ele fala, cara, eu sabia todas as vezes que você me negaria e te amei cada uma delas e continuo te amando. Você entende a grandiosidade desse amor? Agora ame as minhas ovelhas desse jeito. Sabe? Não é jogando na cara. Você acha que ele fala, não entendemos. Se a gente acha que é Jesus querendo fazer uma pegadinha com Pedro, jogar na cara, que só porque ele negou 3 vezes, ele perguntou 3 vezes, a gente não entendeu. Jesus não é essa pessoa que vai apontar o dedo para você e te envergonhar. Jesus é o cara que fala, não, eu continuo te amando, eu sabia. Eu já fiz essa pergunta várias vezes para as pessoas que têm mais perto, que eu falo, cara, se Deus falasse para você que ele ia fazer teu amigo te trair daqui 3 anos, você já acabava a amizade já, né? Não quero nem saber, vamos evitar essa dor aí. Deixa quieto. Cara, Jesus estava ligado na situação toda. Ele sabia que ele ia passar muito perrengue ainda. Ele dedicou cada um dos dias em amar o máximo possível Pedro e cada um de nós. É sobre isso, é sobre esse amor, sabe? Revelação. É muito amor, cara. E aí, Lucas 24, 13 ao 35, fala do caminho de Emaús, sabe? E aí foi do domingo passado que você falou, Thiago, acho que sobre isso. Que eu também falei, poxa, acho que eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Mero detalhe. A Bíblia fala que eles estavam a 60 estádios de onde estavam. Isso fala de 12 quilômetros. Os caras estavam longe, velho. Longe. Você acha que essa informação está à toa ali na Bíblia? Nada nas Escrituras. Toda a Escritura inspirada por Deus. Cada detalhe. Cara, os caras estavam longe e entristecidos, tratando Jesus como um morto, como um fantasma. Ele foi atrás dos caras. Ele foi ao encontro de quem estava longe. Querido, a gente estava longe. Mas longe, 12 quilômetros é suave. A gente estava longe. E ele veio atrás da gente. Veio atrás. Aí você vê que ele, quando ele vai no caminho de Emaús, ele vai ao encontro desses caras, começa a andar junto com os caras, faz a exegese das Escrituras ali, ele fala, vocês não entenderam, vocês estão chateados porque não entenderam as Escrituras. E aí ele fala das Escrituras, ele fala, tudo isso aqui, apontava para isso que está acontecendo, para mim. E aí, no partir do pão, abre os olhos do cara. Você pensa, esse é o nosso Deus, cara. Que às vezes a gente está longe. Ele vem ao nosso encontro, faz o nosso coração queimar, alinha o nosso entendimento com as Escrituras e abre os nossos olhos.
Esse é o nosso Deus, cara. Sabe? Já fugimos pra caramba, pensa quantas vezes já não relutou com Deus. Meu caramba, o menos ruim, eu sei que nos nossos padrões, o menos ruim provavelmente brigou bastante com Deus. Ele foi ao nosso encontro num caminho distante. A canção, de novo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E a gente canta, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Para mim essa é o questionamento, a centralidade da mensagem, falar, Deus nos ajuda a ver em Cristo algo que a gente ainda não viu. Ajuda a gente, Deus. Eu preciso de você para amar você, Jesus. Sabe, eu preciso de Deus para amar Deus. Eu preciso desesperadamente de Deus para conseguir ver beleza. Porque a gente acha que beleza tem a ver com estética. E aí a gente entra em umas crises, porque a gente fala, eu nem vi Deus para achar Ele belo. Cara, a essência da beleza está em Deus, cara. Ele é a beleza, o esplendor. Nosso padrão tem que ser Ele, mas a gente precisa de ajuda. Precisa que caiam as escamas, sabe? Tem várias perguntas que eu coloquei que a gente já, provavelmente a gente já cantou isso, mas diz quem é que Abraão viu que ele decidiu gastar a vida inteira vivendo em tendas. Quem é que Isaías viu que transformou completamente sua história? Quem é que Sadraque, Mesaque e Abednego viram naquela fornalha? Quem é que Saulo viu que mudou a história dele, fez a gente ter os evangelhos para falar Paulo, autor das cartas? Quem é que João viu na ilha de Patmos? E aí eu falo, eles viram uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Isso mudou a história. Um encontro com Deus mudou a história desses homens. Sabe? Para Paulo falar assim, eu tenho tudo como perda. Tudo. Tudo como perda. Considero esterco. Todo conhecimento, todo entendimento não é nada. Porque eu vi Jesus. Um dia eu vi Jesus. Isso mudou a minha vida. Querido, entenda, Jesus não está desapontado com você, porque Ele não pode ser surpreendido na sua onisciência. Ele não está triste com você, falando, poxa vida, caiu de novo. Não, Ele está falando, vem de novo, continua vindo, eu continuo querendo te encontrar. Efésios 3, 18 e 19 diz, a fim de podermos compreender com todos os santos largura, comprimento, altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede em todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Cara, a gente precisa ver quem Deus é e mergulhar nessa imensidão de amor, sabe? Ser encharcado. Cara, quem é encharcado, se chegar perto do outro, molha, não molha? Não faz esforço para molhar os outros. Sabe? Nosso evangelismo é fluido, alguém que vê Deus, cara. Não uma dinâmica que precisa ficar inventando estratégia para a gente ir atrás das pessoas. A gente precisa ver Deus, ver Jesus de Gênesis, Apocalipse. Cara, eu acho que se a gente entender quem a gente era e quem a gente pode ser, João 1,12, aqueles que creram e receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele fala, deu-lhes o poder. Isso é poderoso. Se a gente entender isso, que é por meio de Cristo, nós podemos ser chamados filhos, a gente vai falar que Ele é o nosso tesouro. Ele é a boa parte. Sabe quando a gente canta, não vai ser mais uma canção. Ele é a boa parte. Você vai poder falar a fonte que eu busquei a vida inteira, o que minha alma ansiava, como a gente canta. Não vai ser mais uma canção, mas uma verdade nas nossas vidas. Você fala, eu não quero beber de mais água nenhuma, porque Ele é a água que eu queria. Ele é a fonte da vida. Ele, sabe? E aí, eu acho que a gente consegue vender o que for necessário e não é pesado abrir mão das coisas e vender as coisas, sabe? Quando fala que aquele cara encontrou um tesouro
E aí ele abriu mão de tudo por causa daquela pérola, daquele tesouro. Isso fala do que a gente tem valor, sabe? Valor, o que ocupa os nossos corações. Cara, eu acho que se a gente entender Cristo em toda a sua plenitude, sabe? Não vai ser pesado. Vai exigir de nós? Sim. Mas não como um peso, mas sabe quando você se dedica para ficar 5 minutinhos a mais, você fala, valeu a pena. Sabe quando você levanta 5 minutos mais cedo para ter um devocional e você fala, valeu a pena. Sabe quando você separa 5 minutos do teu almoço e fala, Deus, eu vou jejuar hoje. E aí ele te encontra, sabe, ele te alcança, não porque você é bonzinho. Eu me sinto pequeno, mas não tem nada de errado com isso. É porque eu estava vendo Deus e a grandeza dele. Eu falo, caraca, ele é muito maior que as minhas mazelas, muito maior que as minhas dificuldades, muito maior que as minhas lutas. Ele é muito maior. E aí ser pequeno não é errado, sabe? Ser pequeno não tem problema nenhum. Ainda assim é um privilégio. Você fala, sou pequeno, inteiramente amado. Tem uma música para encerrar mesmo. Tem uma música que diz assim, ó: pode me amar um segundo mais que o amor de uma vida inteira. Esse é o nosso Deus. Ele pode te amar um segundo mais que o amor de uma vida inteira. Esse é o nosso Deus. Que a gente desfrute dessa verdade, cara, em toda a plenitude de quem Deus é.